Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Meu nome é Luiz e hoje falaremos sobre sequências numéricas na aula de Dynamics 365 Finance Operations, que é o ERP da Microsoft. Sejam todos bem-vindos. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de lembrá-los e pedir que se inscrevam em nosso canal, curtem, compartilhem nossos conteúdos. Também temos uma página no LinkedIn da Academia Dynamics. Ajude-nos a podermos então continuar a trazer para vocês sempre um conteúdo que venha agregar na sua vida profissional. Legal? Pedimos então para que vocês não esqueçam, antes da gente prosseguir, que se inscrevam aí com a gente em nosso canal. Legal? Então vamos falar aqui sobre sequência numérica. Então nós estamos aqui na aula 4 do tema de ERP. Ok? Então, para aquele que está pegando agora, aquele que não entendeu, que tem dúvida que é RP, assista desde a primeira aula sobre RP, que nós temos todo aquele conceito do que é RP e viemos evoluindo a aula 2 e 3 até chegarmos aqui então em sequências numéricas. Muito bem, quando falamos em sequências numéricas no Dynamics, é um assunto importantíssimo para ser discutido. Por quê? Porque muitas vezes, numa implantação do Dynamics, esse assunto acaba sendo postergado. Só que quando ele é postergado, muitas vezes as pessoas enxergam que aquilo que precisava ser definido passou-se o momento. A sequência numérica ela tem vários momentos para ser discutido, mas no momento de uma implantação, no momento de um exis de um projeto onde você vai definir o que é que você vai utilizar como sequência numérica, então para não ficar dúvida, vamos deixar bem claro primeiro o que são sequências numéricas dentro do Dynamics. Todo registro ele necessita de uma sequência numérica que será utilizado como identificador exclusivo. Então cada registro ele tem um ID. Não estamos dizendo aquele REC ID que muita gente que já conhece, o Dynamics desde o AX, sabe que ele tem um identificador de registro de banco de dados. Não é esse. Nós estamos falando de um identificador que ele é a nível de usuário, a nível de negócio. Então todos os registros, seja mestres, como clientes, fornecedores, produtos ou outros, e transações, como por exemplo ordens de compra, ordens de venda, requisição de estoque, esses daí todos exigem identificadores exclusivos aos quais são associados a uma referência de módulo. Exatamente, então por exemplo, cada módulo do Dynamics, seja gerenciamento de estoque, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, todos eles têm as suas sequências numéricas. Cada módulo tem o seu cadastro para que você configure quais são as sequências numéricas a serem utilizadas. Porém, na implantação do Dynamics é importante que seja gerado as sequências numéricas necessárias para que o Dynamics utilize já aquilo que é padrão para ele. Isso nós vamos falar nessa aula. Ok? Nós vamos falar então como gerar as sequências numéricas iniciais e depois, conforme nós formos entrando em cada módulo, nos módulos também serão discutidos cada sequências numéricas dentro do seu módulo particular. Ok? Então, para isso acontecer, o que acontece? Nós temos alguns escopos que tem que ser definido. Eu trouxe aqui os principais, no total são 7 escopos, mas os mais discutidos e os mais utilizados em projetos são esses que nós estamos falando aqui agora. Então, por exemplo, o escopo de uma sequência numérica compartilhado significa o seguinte, que uma única sequência numérica ela é usada para todas as organizações. O escopo compartilhado ele está disponível não é em todos os tipos de tabela, em algumas. Então, quando você escolhe, ele diz o que pode ser. Ok? Nós temos por entidade legal. Uma sequência numérica ela é usada para cada entidade legal. Ou seja, no nosso caso, por exemplo, imagine na aula passada criamos então a entidade legal treinamento, a LT. E aí o que acontece? Eu posso criar simplesmente uma sequência numérica, independente da minha unidade que estiver utilizando, da minha filial que estiver utilizando, qualquer registro, imagine lá, eu tenho, por exemplo, ordens de compra. Então eu estou aqui na matriz e lá no nosso caso nós tínhamos 2 filiais. Então, independente se for matriz, filial 1 ou filial 2, a sequência numérica da ordem de compra será a mesma. Então, isso daí é uma questão de negócio. Para o negócio, é legal ter simplesmente uma única sequência numérica aí para tudo? Ou seja, visualmente, um gestor, um operador olhar aquilo pode ficar um pouco confuso. Então, ou seja,
Eles têm que dizer quem está implantando, tem que definir regras de negócio e uma delas é a sequência numérica. Eu posso descer ao nível de unidade operacional. Então, ou seja, uma sequência numérica ela é separada e usada para cada unidade operacional. Naquele nosso caso de nossa matriz e mais duas filiais, nós temos 3 sequências numéricas diferentes. Então, assim, eu passo a ter um pouco mais de controle, passo também a ter um pouco mais de complexidade, mas eu também passo a ter um ganho visual e um ganho ordenado rapidamente, né? Porque, ou seja, quando eu tiver acesso a todas as unidades, por exemplo, eu vou já, pela sequência numérica, batendo o olho naquele registro, eu já sei de quem pertence, independente dos demais campos. Então tudo isso, né, tem o caso, por exemplo, que tem sequência numérica que permite ser criado por centro de custo, por departamento, né? Então assim, tudo depende de qual é a regra de negócio que vai descer ao nível de controle. Por isso que eu digo, é importante este assunto ser discutido no momento de uma implantação. Como que nós vamos tratar a nossa sequência numérica? Né? Aí eu trouxe aqui para a gente um exemplo de formato. Ó. Então, por exemplo, eu posso ter um formato, se eu falar assim, não, eu quero um número único para tudo. Então, eu tenho a primeira situação ali, onde eu digo o seguinte, né, por exemplo, o formato, eu coloquei vários jogos da velha ali, underline o ano. Né, esse ano vale lembrar então que você tem sempre que pôr no cadastro da sequência numérica qual vai ser a validade dela. Isso, você valida também. Você pode ter uma que não tem fim. Você pode ter uma que é dali do começo ao fim da vida do sistema, né, da entidade. E você não precisa pôr validade, mas se eu quero que seja uma entidade, por exemplo, imagine que as minhas ordens de compra, eu quero que todas as minhas ordens de compra de 2023 sejam sequência numérica com o prefixo 2023. 2024 vai ser uma nova sequência numérica. Então sempre vai ter alguém responsável para na virada do ano ele ir lá e criar já aquele próximo, ou você pode já deixar os 10 anos criados, por exemplo, cada um com a sua validade, ele vai entrar em vigor sozinho. Ou então, por exemplo, esse segundo caso que eu trouxe é um formato onde eu coloquei ali, né, a sigla da nossa entidade legal de treinamento. Esse é um exemplo também visual. Imagine uma empresa que tem várias entidades legais e ela adotou então a sequência numérica por entidade legal. Então é legal ter esse formato, ou seja, rapidamente quem tiver na gestão, quem estiver trabalhando com os registros ali, né, de todos os registros cross, ele já vai olhar e ele já vai ter essa visão de que, opa, aquele registro ali pertence à entidade legal treinamento. Ok? Esse é só um exemplo. Então, assim, tudo vai de quê? Da definição da regra de negócio. Nosso papel aqui é trazer para vocês o que o sistema permite, quais são as opções disponíveis para que seja feito isso daí. Então, e no momento, independente dessa definição, né, no momento que você está implantando o Dynamics, é importante já que você criou a sua entidade legal, que nós já fizemos na aula passada, gere as sequências numéricas. Porque quando você partir para os cadastros, a primeira coisa que ele vai pedir é, não existe sequência numérica criada. Por exemplo, eu preciso criar os clientes. Não tem sequência numérica criada para os clientes, ele vai reclamar. Preciso criar os fornecedores, preciso criar os produtos. Ok? E não estou dizendo customização, estou dizendo nativo. Ok? Então isso daí já existe um recurso que é feito no momento da implantação do Dynamics. Vamos dar uma olhadinha então? Então vamos colocar aqui a mão na massa e vamos então passar a entender. Legal, então eu estou aqui com o nosso laboratório, né? E nós também passamos nas aulas anteriores como que vocês acessam esses laboratórios. E aí nós vamos olhar então o seguinte, estou aqui com a minha entidade legal de treinamento criada. Aqui em administração da organização, nós temos aqui um grupinho chamado sequências numéricas. Isso. Então nós vamos falar sobre sequências numéricas. Vamos acessá-lo. E o que acontece? Então, se você olhar, ele já traz tudo aquilo. Se a base existir dados, ele já traz o que ele precisa. Não vale comparar com essa base que é de treinamento. Por quê? Porque aqui já existe uma carga de dados baseada em treinamento, ok? Então não é nosso escopo. O nosso escopo vai ser uma sequência numérica inicial, vazia. E aí o que ele faz? Ele sabe, como eu disse a vocês, existem os registros nativos, cliente, fornecedor, produto, né, todos os cadastros. Para isso, a gente tem aqui em sequência numérica uma opçãozinha chamada gerar. Tá vendo? Dentro aqui, ó, dessa seção criar, eu tenho gerar. Quando você clica em gerar,
ele vai fazer um processo aqui sem pedir qualquer confirmação. Não se preocupem, ele já vai passar para que vocês confirmem o processo. Ele aguarda só alguns segundinhos aqui, ele já libera a tela para nós. Então, pessoal, ele acabou de fazer o processo inicial para gerar a sequência numérica. E aí ele começa então a pedir para que vocês confirmem, ou seja, bem-vindo, ele está dizendo do assistente e tal, que vai ser criado automaticamente. A gente clica em próximo. Quando você clica em próximo, ele dá um exemplo de como vai ficar a sequência numérica, ok? É só clicar em próximo. E aí ele diz então quantas sequências numéricas foram criadas para cada módulo aqui. Então, por contas a receber, por exemplo, foi 1787. Isso por quê? Devido à quantidade de entidades legais que essa base tem. Não quer dizer que a sua base vai ter isso, ou pode ser que a sua base venha a ter mais. Depende do tamanho da organização que você tiver implantando o Dynamics. Isso, eu repito, são as sequências numéricas que ele já nativamente precisa. Não são aquelas que você venha criar novas tabelas, novos cadastros, que nós vamos falar isso nas aulas de customizações, ok? Essas daqui são simplesmente as sequências numéricas de definição de implantação. É um processo simples, mas ele tem que ser discutido no momento da implantação. Basta a gente clicar então aqui em concluir. Ele vai finalizar aqui para a gente. Muito bem. Então ele finalizou o processo automático, mas também, além de eu gerar, eu posso já definir algumas, por exemplo, quando eu vou partir para o módulo de customização. Quando você customiza, né, na aula de desenvolvimento vocês vão aprender como que você apropria uma sequência numérica para que ele possa incrementar sempre mais um número naquela sequência, mas você tem que ter o cadastro dela. E o cadastro dela você tem esse local, que é o repositório central de sequência numérica, mas, como eu também disse no começo do vídeo, cada módulo tem as suas sequências numéricas, ok? Então é muito bem tranquilo, né? O principal é saber, como eu disse para você, nós vamos utilizar por entidade legal, nós vamos utilizar por unidade operacional, isso daí serão as regras de negócio. E aí nós já temos então, para que eu possa criar, por exemplo, cadastro de cliente, criar produtos, criar cadastro de fornecedor, né? Se eu não tiver essa sequência numérica, ele não vai deixar nem que eu comece a criar nem que for um cadastro de cliente como, por exemplo, modelo. Ele não deixa. Eu preciso de ter então a sequência numérica criada. Então, eu deixo aqui bem claro que essa foi o que? Uma introdução à sequência numérica. Nós vamos amadurecer também a sequência numérica conforme nós formos entrando em cada módulo, porque aí sim terá a sua necessidade. E também, quando entrarmos em desenvolvimento, vocês aprenderão a criar não só o cadastro, mas como consumir aquela sequência numérica toda vez que criar um registro naquela tabela customizada que vocês estiverem lá trabalhando. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Deixo aqui um forte abraço a todos. E mais uma vez eu peço, não deixe de se inscrever lá no nosso canal, ok? Muito obrigado, gente. Um forte abraço a todos.